Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama Tudo Está Melhor do que Parece. Esse é o nome de uma música, uma frase de uma música de uma banda que se chama O Terno. Às vezes alguns de vocês já conhecem, outros não, mas de qualquer forma, eu vou dar uma lidinha básica na letra dessa música com vocês. Essa música ela começa assim: eu ando muito insatisfeito, nada me agrada mais. Eu não consigo ouvir um disco ou ver um filme e um livro, eu claramente não vou ler. Eu tenho achado tudo chato, tudo ruim. Ou será que o chato aqui sou eu? Será que eu fiquei viciada em novidade e agora o TED me enlouqueceu? Vou procurar em todo canto, até achar onde eu perdi a minha vontade, o meu desejo, o prazer de conseguir e a paciência que eu preciso para curtir. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. Essa é uma música antiga desse álbum dessa banda, né? Tem, eu acho que ai, não vamos fazer as contas não, porque eu parei pra pensar agora. Eu falei, gente, eu lembro desse álbum ter sido lançado, assim, numa época antes pandemia, assim, sabe? Aonde eu saía bastante, fazia várias coisinhas, aí eu parei pra pensar que lá pra 2017, gente, 2017 já tem quase 10 anos, né? Subiu até uma lagriminha aqui. Mas continuando. Essa é uma música antiga, né? Como eu falei. E eu lembro que teve uma época também que eu ouvi essa música. É porque eu acho que música e filme, ele tem dessas coisas, né? Dependendo da época que você escuta, que você lê um livro, que você assiste um filme, ele ressoa diferente com você. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo com essa música. Na época que eu tava. Gente, uma coisa aqui, só um parênteses pra avisar. Eu estou com pneumonia, menina, você acredita? Aparentemente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei como tá em outros lugares, tem uma virose que você fica com pneumonia, mas é uma pneumonia que não te dá uma febre, assim, você vai tossindo, vai ficando achando que tá gripadinho, você vai achando que vai passar, mas aí quando você vê, você tá 2 meses tossindo e não passou, com a dor nas costas terrível e seu pulmãozinho todo atacado. Foi isso que aconteceu comigo. Então eu tô já tomando meus remedinhos, estou em tratamento, mas como sou eu que edito os episódios e eu não tenho muitas habilidades tecnológicas de edição, eu não sei como é que vai ficar isso aqui. Porque eu estou tossindo muito. Toda hora eu tenho que parar para tossir. Então, se vocês perceberem alguma coisa esquisitinha, por favor, me perdoa, tá? Vamos ter aí um pouquinho de paciência com a amiga de vocês. E aí, como eu estava falando, era sobre essa questão, né, de quando a gente assiste um filme, lê um livro, e que, dependendo da época da nossa vida, bate diferente pra gente. E eu lembro que tinha uma época que eu estava um pouco mais deprimida, que essa música, ela me batia, assim, de um jeito, né, nesse sentimento que ele descreve muito sabiamente sobre essa apatia, né, quando a gente está deprimido, geralmente, as coisas que a gente sente prazer ou costumava, né, as atividades que a gente sentia prazer, elas começam a perder um pouco do sentido, né. Então, esse sentimento de achar tudo muito chato, de estar muito satisfeito, de nada te agradar, de você não conseguir ouvir um álbum inteiro, um filme, um livro, ele fala: "Claramente eu não vou ler". Você tá com a cabeça tanto em outro lugar que você não vai fazer. Descreve muito essa sensação. Mas hoje, onde o meu eu está agora, sente de outra forma, percebe e interpreta também de outra maneira. Porque eu parei para observar essa música e aí você percebe que ele está com pressa de alguma coisa, certo? Ele quer ir de encontro a alguma coisa, por isso ele pergunta. Ele se pergunta, né? Será que eu fiquei viciada em novidade? E aí agora o Ted me enlouqueceu. E aí ele solta a frase que hoje em dia me chama atenção. A paciência que eu preciso para curtir. E depois ele continua. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que tá tudo certo. Por isso que eu não sei como é que vai ficar a capa daqui do YouTube, mas geralmente nas outras plataformas que aceitam os episódios, né? Eu sempre gosto de fazer uma pinturinha. Eu tô pensando em experimentar essas coisas
dessa outra minha arte, né? Porque eu tenho feito a maioria das minhas pinturas das capas dos episódios são digitais. Mas eu tenho pensado em fazer, às vezes, uma pintura, botar uma capinha do episódio com um giz pastel, ou realmente pintar uma telinha, né, pequenininha, só para fazer um charme. Mas, como eu estava um pouco atarefada e eu queria muito lançar um episódio antes do meio do ano chegar, eu falei, cara, vai ser do jeito que dá. Mas eu fiz, ainda assim, fiz uma arte digital, que é só uma redinha, assim, porque a mensagem principal que eu quero deixar com esse episódio é sobre essa frase que ela me chama mais atenção com o meu eu de agora, a paciência que eu preciso para curtir. Por isso que eu botei uma redinha que eu falei, é sobre isso. É sobre essa paciência para curtir. Porque isso me deixou reflexiva, né? Porque eu tô fazendo esse exercício de voltar a pensar em todo esse processo criativo, na verdade, de, pô, talvez isso aqui que eu tô pensando, isso aqui que eu tô passando, talvez alguém goste de ouvir e de conversar sobre isso. Porque eu acho que eu fiquei numa autocobrança de precisar elaborar, criar coisas muito legais ou extraordinárias para dar continuidade com esse podcast. Mas eu acho que, não sei, assim, eu acho que todo criativo se sabota desse jeito, né? Ou passa por essa onda de você achar que você tem que super. Você fica um tempo, né, sem criar conteúdo, aí você acha que para quando você tem que voltar. Você sempre tem que voltar com uma coisa muito, oh meu Deus, que maneiro, que extraordinário, que legal. Mas eu só tava a fim de ligar a câmera e falar mesmo. Eu falei, bom, vai ter que ser, vai ter que ser assim desse jeitinho. Vai ter episódios que vai ser mara, que eu vou estudar artigo, que eu vou trazer várias coisas e vai ter não sei o quê. Mas vai ter episódio que não, porque esse é meu canal e é isso, eu tenho que ser feliz. E aí, voltando pra linha de raciocínio, eu já estava um dia com esse pensamento, né, de que, cara, eu não posso me esquecer de que o meu tempo não é o tempo da vida. E que a minha querência para as coisas hoje em dia, ela tem estado muito acelerada, assim, ela tem estado muito viva. Eu tô com muita sede da vida, das coisas. E eu até tô conseguindo realizar uma coisa ou outra. Eu não tô mais nessa fase de andar muito insatisfeita, não conseguir ler um livro, etc. Na verdade, muito pelo contrário, a fase que eu tô hoje em dia é que eu tenho lido muitos livrinhos, eu tenho pintado muitos quadrinhos, eu tenho praticado esporte, eu tenho feito natação, eu tenho feito yoga. Eu tenho meditado, mas aí eu acho que quando você começa a movimentar a sua vida nesse sentido, que você está se cuidando, fazendo suas coisinhas, vivendo o seu mundinho, você acaba entrando, se acostumando com essa nova rotina, né? E essa nova rotina, ela é saudável, mas ela vai ficando uma rotina ali um pouquinho. Não sei se é a melhor forma para descrever, mas um pouquinho pacata, sabe? Chegar em casa do trabalho, fazer as suas coisinhas, fazer minha natação, fazer meu yoga, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. E aí, parece que bate um sentimento de e aí? A gente tem um pouco dessa coisa, né? De estar sempre esperando algo grande acontecer na nossa vida. Uma mudança inesperada, uma virada de chave, uma coisa extraordinária, uma novidade, uma fofoca, algo que vai nos tirar de alguma coisa, ou que vai trazer a gente para alguma espécie de novidade, de uma nova rotina. O que me deixa muito reflexiva sobre como anda a nossa régua em relação aos acontecimentos da vida. E assim, eu acho que a gente não precisa também fazer esforço nenhum para entender de que a nossa régua ela ficou esquisita em relação aos acontecimentos da vida. Muito também influenciado por essa questão de estar online o tempo todo, né? Parece que o mundo ficou invertido, parece que o mundo ele acontece no online e a gente realmente esqueceu de que na verdade a vida real é a vida real, né? E o algoritmo, enfim, tudo deixa a gente com essa sensação de que essa coisa do, como é que é a palavra em inglês do scroll, de você estar passando assim a tela e tá vendo os conteúdos, eu acho que isso deixou a gente com essa sensação inconsciente de que sempre vai ter alguma coisa melhor. De que se eu continuar aqui cavando, de que se eu continuar esperando, sempre vai surgir alguma outra coisa muito melhor, muito extraordinária. E não é geralmente assim que a vida funciona. A vida nunca funcionou assim. Ela nunca falou que ia ser assim. Tem algumas coisas também que têm aparecido para mim, né, fazendo muito essa comparação de por que que a gente tem a sensação de que nos anos 90
as coisas elas pareciam ser mais tranquilas, mas eu acho que é muito por conta disso também. Eu percebo muito isso até no ritmo das próprias famílias, assim. Eu não sei se na casa de vocês também é assim, mas hoje em dia é mais fácil você ver uma pessoa de 30 anos crochetando do que a avó, né? Eu não sei, gente, eu não sei o que aconteceu, mas assim, na minha família, as minhas tias, né? A galera mais velha é um negócio de ficar no celular, que às vezes eu tenho que dar esporro pra sair do celular e a gente ficar aqui interagindo. E aí, enfim, eu percebo que tem um ritmo diferente, né? Até os mais velhos, eles estão ficando um pouco acelerados e muito submersos, assim, nesse novo mundo. E a gente fica com essa sensação de que nos anos 90 as coisas eram mais tranquilas porque existia silêncio, porque existia pausa, porque a gente interagia mais assim no mundo real, a troca, o imprevisto, o espontâneo, ele era muito mais fácil de acontecer e ele tinha um determinado fluxo também para que isso aconteça. Era um ritmo diferente mesmo que as coisas funcionavam. Então eu acho que essa nossa paciência para curtir, esse ir aí que vem, a gente está lá vivendo a nossa rotina, que às vezes não é uma rotina desagradável, mas do nada brota um sentimento de e aí, será que a gente não devia ter uma reviravolta, alguma outra coisa, um negócio aqui para acontecer? Tem também uma discussão antigamente, né, na filosofia, que na verdade é quando a filosofia ela começa a entrar em crise, porque eu não sei se vocês lembram dessa parte. Do nada eu metendo uma filosofia no negócio. Antigamente, a filosofia era todo um tchan, né? Tipo, os filósofos, eles eram os bambambãs, era eles ali que detinham o conhecimento. E aí tinha essa questão sobre o que é real, que foi essa a crise, né, da filosofia, foi a crise do realismo e do idealismo. O realismo ele acreditava muito nessa ideia de que o mundo existe independente da gente, né? De que o mundo ele é observável, ele é concreto, ele é empírico. E o idealismo ele começou a perguntar, tá, mas quem é esse sujeito que observa o mundo? Porque duas pessoas elas podem viver o mesmo acontecimento e saírem completamente diferentes deles, e isso não muda o fato em si, mas a elaboração muda tudo. E disso, né, tem infinitos exemplos de tipo a realidade, né, do Sol, por exemplo. O Sol ele tá parado o tempo todo no mesmo lugar e muito provavelmente na mesma temperatura, né? Varia assim pouca coisa. Mas a gente tem uma certeza observável de que tem um momento que o Sol vai embora. E a gente tem uma certeza também, principalmente de cariocas, de vai ter um dia que a gente vai sair e a gente vai falar, pô, hoje o sol tá mais quente. E o sol tá lá do mesmo jeitinho. Parado, ele não tá indo embora pra lugar nenhum. Mas essa é a nossa certeza. A gente tem certeza que ela é observável de que tem uma hora que o sol vai embora. Mas ele tá lá paradinho. Ou, por exemplo, família de três irmãos, né? Que tem os mesmos pais também, a mesma mãe e o mesmo pai. Acontece muito, né? Deles terem a mesma criação, a mesma vivência, passarem às vezes pelos mesmos episódios, mas cada um tem uma versão diferente de um pai e uma mãe. Cada um viveu uns pais diferentes, mas o fato foi o mesmo. Os pais foram o mesmo, mas cada um ficou com um negócio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso de que existe um mundo real fora da gente, mas que a gente nunca vai acessar esse mundo de forma pura, né? Por exemplo, o sol. Eu não estou acessando o sol de forma pura. Mas a gente atravessa através da nossa percepção, né? Da nossa memória, dos nossos afetos, da nossa linguagem, da nossa história, da nossa cultura, aquele xalalá. E eu fico pensando que talvez a vida tenha mesmo menos a ver com os acontecimentos em si, porque se a gente também for parar para perceber e a gente parar 5 minutinhos assim, fazer esse exercício diário, de parar 5 minutinhos de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a observar a vida das pessoas ao nosso redor, nós iremos ver de que a vida ela tá acontecendo pra caramba, assim, para todo mundo. Todo dia um negócio, todo dia um problema, todo dia um acontecimento. E aí eu vejo que talvez o jogo é realmente a maneira como que a gente vai atravessar, como que a gente atravessa no agora esse tanto de acontecimento que vai aparecendo pra gente. Por isso que às vezes parece que nada está acontecendo.
quando na verdade a vida ela tá assim acontecendo da sua forma inteira, né, só que muitas vezes sem espetáculo. É por isso que eu fico refletindo, assim, sobre como o ritmo das coisas estão indo, assim, eu tenho muita vontade de um dia, sei lá, fazer um mestrado, escrever um artigo sobre esse impacto, até da IA ou enfim, essa questão do estar online 100% afeta e vai afetar na nossa vida, porque gente, eu acho que os próximos 7 anos, assim, que Deus nos acuda, vai estar babado. Mas, a gente acabou criando essa régua onde viver virou esperar sempre uma grande virada, uma grande notícia absurda, um grande amor que vai aparecer e ele vai ser super cinematográfico, ou um momento onde finalmente tudo vai fazer sentido, ou que tudo vai valer a pena. E aí eu fico me perguntando que talvez o nosso problema, a nossa dificuldade no agora seja justamente essa. Eu acho que ela mostra a nossa dificuldade, ela aponta para o nosso problema, que é a nossa incapacidade de perceber a genuinidade das coisas enquanto elas acontecem no agora. A gente não tem essa paciência, a gente está cada vez mais perdendo essa paciência que a gente precisa para curtir o agora, em todas as suas nuances, que esse agora quer dizer. Então, talvez realmente tudo esteja melhor do que parece, porque a nossa percepção sobre os fatos, né, sobre a realidade, é uma percepção que no agora, devido a vários outros fatores, é uma percepção que está cansada, que está acelerada e que inconscientemente também está se acostumando a ficar cada vez mais faminta por novidade. Porque é isso que o online, a internet, o algoritmo ensina pra gente. Que toda hora vai ter uma novidade. Então a gente inconscientemente a gente está faminto o tempo todo por essa novidade. E ao mesmo tempo a gente está cansado de novidade, porque essa é a magia também do algoritmo, né? Ele faz a gente pensar de que a gente está vendo um monte de novidade, coisas extraordinárias toda hora, mas quando a gente para ver não é nada que realmente nos interessa ou que vai acrescentar alguma coisa na nossa vida de verdade. E aí, quando eu estava falando lá no início desse episódio, né, de que eu lembro dessa ideia de que o tempo da vida não é o mesmo tempo que o meu, porque a vida não funciona no ritmo da minha ansiedade, graças a Deus. Gente, imagina que horror. Do nada a vida começa a funcionar no ritmo da minha ansiedade. Vocês não têm ideia do que tá na minha cabeça, não. Todo mundo aqui ia estar na grande montanha-russa. A gente ia morrer, ia vomitar, de tanto que as coisas são aceleradas, movimentadas. Mas é isso, né? A gente tem que fazer as pazes com isso. O final do dia vai ser isso. Uma árvore ela não vai crescer mais rápido só porque eu quero que ela cresça. Um vínculo ele não vai amadurecer mais rápido só porque eu tô pronta para isso. O tempo da vida ele nunca vai ser o mesmo tempo que o meu. E a gente tem que educar o nosso olhar, porque a gente está cada vez mais sendo conduzido para um ritmo de vida que está afetando a nossa percepção de como as coisas acontecem, de como a gente percebe esses acontecimentos da vida. Antigamente, lá nos anos 90, parecia que tudo era mais tranquilo. Ah, não tinha muito esse negócio de depressão. Ah, porque não tinha não sei o quê. Tinha, né? A gente sabe que tinha. Eu sou psicóloga. Eu jamais vou dar esse discurso de mimimi é frescura. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro fundo aí nessa figura, né? O ritmo era diferente, a nossa percepção sobre os acontecimentos era diferente, a nossa paciência para o curtir era diferente. O jeito, inclusive, que a gente lidava com a frustração, que a gente lidava com o tempo das coisas. Por exemplo, uma coisa que me pega muito quando eu penso sobre isso é a música, né? Eu tô sempre escutando música. Antigamente eu não consigo lembrar como que eu fazia um trajeto que eu tinha muito que fazer, que eu morava lá em Jacarepaguá, bem longe num lugar lá, e a minha família sempre morou aqui pra Zona Norte, pela área da Tijuca. E às vezes, final de semana, almoçar em casa de vó, essas coisas, eu tinha que toda hora pegar um ônibus e enfrentar uma serra, Grajaú de Jacarepaguá, que era tipo 1 hora e meia. E isso sem música e eu fazia como se nada, assim, hoje em dia eu fico: "Gente, é impossível atravessar isso aqui sem música, eu preciso toda hora estar ali com uma distração". A gente ficou muito mal acostumado, né, hoje em dia a gente lava uma louça, a gente arruma uma casa, é sempre um podcast, é sempre uma música, é sempre um negócio, o que é bom, eu sou desse time também. Mas é justamente isso que eu tô apontando aqui, a vida ela tá cada vez mais afunilando a gente, trazendo a gente para um ritmo
que a gente tá ficando confuso, e brigando com a vida falando: "Tá, mas eu preciso que isso aconteça agora, mas e aí? Não era para alguma outra coisa estar acontecendo? Não era para uma novidade estar chegando? A sua rotina tá lá, ela tá perfeita, ela tá saudável, ela tá ótima", mas você fala: "Poxa, mas ela tá meio pacata, né, não é muito assim que as coisas funcionam, não era para estar alguma outra novidade acontecendo", e não, não era. Não, não era. Primeiro porque a vida ela nunca funcionou assim, a internet que deixou a gente meio lelé em relação ao ritmo da vida e o ritmo de como ela realmente funciona na vida real, o ritmo online para o ritmo offline. E tem a nossa questão humana também, né, porque a gente por vários motivos a gente quer que a vida funcione no nosso ritmo e ela não vai funcionar. Por isso que eu falei, uma árvore ela não vai crescer mais rápido só porque eu quero. As coisas têm seu tempo, a vida tem o seu tempo, a vida ela tem o seu ritmo. E certas versões nossas, elas precisam de repetição para aprender, para amadurecer, a gente precisa de hábito, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de demora, a gente precisa de algumas coisas sendo devagar e a gente precisa de cuidado também. Por que que eu queria que esse episódio fosse antes de chegar ao meio do ano? Porque a gente está em maio, né? O meio do ano ele tá chegando. E daqui a pouco a gente vai perceber que 6 meses se passaram do ano de 2026. E às vezes lá em janeiro você pensou um monte de coisa para esse ano, torceu para um monte de coisa acontecer, esperou por várias outras coisas. E geralmente é nesse momento que a gente dá uma desanimada. Também aí vem o inverno, né, que para o carioca é um crime, a gente vai ficando: "Caras, como assim eu tô acordando sem conseguir sentar na minha própria privada de tão gelada que ela tá indo, eu tô indo para o trabalho de ônibus todo agasalhado, só que quando eu chego no ônibus eu preciso tirar o casaco, porque o ônibus está lotado, e aí quando eu tiro o casaco e o ônibus está lotado eu percebo também que tem gente fedendo e ao mesmo tempo tá um frio, ao mesmo tempo tá um calor, e aí é novamente o capitalismo batendo na nossa porta e a gente vai se afunilando, ó, de novo numa rotina que a gente tem que estar sempre educando a nossa cabeça, a nossa percepção, os nossos sentimentos para como a gente está olhando para as coisas, né. Por isso que eu quis fazer esse episódio. Pra ser essa sua amiga que vai te falar: "Ei, ei, 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 espera aí, vamos olhar para os nossos dias com um pouco mais de carinho? Como é que tá a sua percepção sobre os seus dias? Será que você, como a música fala, que você não tem andado muito chata? Será que você não tá muito chata, assim, com você mesma, e aí os seus olhos eles acabam ficando com esse filtro da chatice manchando de cinza tudo que é colorido, porque você não tá com essa paciência suficiente para você curtir, para você perceber? Eu acabei lembrando muito de uma amiga agora, que essa amiga ela estava num casamento super xixerento. Não chegava a ser tóxico assim, mas fazia muito mal para ela. E hoje em dia ela tá morando sozinha, uma diva, tá malhando, pegando as praias dela, indo pra samba, lendo livros, comendo comidas gostosas, atravessando processos emblemáticos na terapia. E esse sentimento também bateu pra ela, né, de: "Pô, será que não era pra estar alguma outra coisa acontecendo mais legal na vida dela, ou mais importante, ou mais tchan, né?" Sendo que, essa rotina que ela pode estar começando a considerar um pouco pacata, mas que é extremamente deliciosa, para ela estar vivendo isso hoje, é porque é muito, entende? Alguns dias atrás, no passado, foi muito, custou muito, precisou de muitas outras coisas para ela estar vivendo esse agora. Então ela precisa dessa paciência para curtir essa agora, ela merece que essa rotina esteja exatamente do jeitinho que está agora. A vida ela é assim, ela sabe o tempo de cada coisa, ela precisa estar sabendo aproveitar. Que às vezes a gente fica nessa também, né, às vezes a gente fala: será que não precisa ter um movimento na nossa vida? Será que não era para alguma outra coisa estar acontecendo?" Vai que a vida escuta e ela fala: "Ah é garota, tu tá achando que tá entediada? Então espera aí." Então cuidado também o que a gente pede. Mas eu dei esse exemplo que é só pra gente lembrar, né, de estar sempre educando o nosso olhar e da gente sempre estar fazendo essa pergunta pra gente: "Será que tudo não está melhor do que parece? Ou sou eu que estou olhando e vendo tudo errado?" E que a gente tenha essa paciência para curtir, né, eu acho que é isso que eu desejo com esse episódio para a família do Vic que disse, que a gente tenha a paciência para curtir e que a gente perceba que talvez sim, tudo esteja melhor
do que tá aparecendo pra agora, porque o nosso agora ele tá com muitas coisas. Então, treina o seu olhar. Dá uma treinadinha ali no seu olhar, na sua percepção. Afina esse tom aí de como você tá percebendo as coisas, que eu tenho certeza que muito provavelmente tudo está melhor do que parece e que você precisa de mais paciência pra curtir. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!